Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos ver, tá com som agora. Ok. Vocês nos ouvem, então vamos lá. Estão vendo ok a gente? Ok. Quem tá Boa aí, noite, ok. gente. A Andréia, Cássia, Elisângela, Suliana, Bem-vindos, Cláudia, bem-vindos. Dienes, Isabela, Alessia, Carla, Luciane, Ok. Márcia. Tem bastante gente. Vamos começar, então? Nosso público não tem jeito, né, Sandra? Nosso público é feminino mesmo. As mulheres querem aprender mais que os homens. Não tem jeito. Vamos lá. Gente, de vez em quando eu olho aqui para eu ajudar a pilotar aqui a coisa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de um assunto bem bacana hoje, que é emagreça comendo. Gostaram da novidade? Emagrecer comendo. Quem não quer emagrecer comendo, né? Então, a verdade é que só dá para emagrecer comendo. Ficar sem comer não vai ser uma opção saudável. E para quem quer mudar as formas do corpo, para quem quer mudar aí sua atitude alimentar, só tem uma forma de fazer isso, que é comendo mesmo, tá? Não tem jeito. Deixa eu diminuir essa tela aqui para a gente responder, visualizar vocês aqui e poder responder. Então, Sandra, vamos começar? Vamos começar. Antes eu tenho uma coisa para falar para vocês, ok? Meu avô falava que a melhor coisa para emagrecer era café, tá? Café. Quem acha que como é que deve ser o café para emagrecer, coloca lá no bate-papo. Quem acha que o café emagrece, coloca lá no bate-papo. Café emagrece? Ok? Vou dar a receitinha do café. Boa noite, Regina. Café emagrece sim. Você cape 1 hectare de café todos os dias pela manhã, em um mês você vai estar magrinho. Ok? Cássia, acho que sim. Desse jeito sim, né, Cássia? Mas nós vamos falar, tirando as brincadeiras, nós vamos falar depois lá no final de algumas coisas que ajudam a emagrecer na alimentação, tá bom? Então vamos lá. Até porque, gente, quando o tema é emagrecimento, a gente sabe que é um trabalho multidisciplinar. Nós, como terapeutas sozinhos, não fazemos todo o trabalho. O endócrino sozinho não faz todo o trabalho. O professor de educação física, o personal não faz todo o trabalho. É um trabalho multidisciplinar. E o que a gente vai abordar hoje, a nossa praia é a parte terapêutica e a parte como treinadores em programação neurolinguística. Então, o que vai acrescentar para vocês nesse tema? Então, a gente vai abordar essa parte de terapia para emagrecimento. Ok. Dona Maria! Dona Maria. Fecha a porta aqui para nós, por favor. Nós estamos no ar com várias pessoas assistindo. Tem um barulhinho. Obrigado. Aí vai diminuir o barulho. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre estado atual e estado desejado. Ok? Então, antes mesmo que você emagreça, você precisa descobrir algumas coisas. O que seria o estado atual? O estado atual é como você está agora. Então, eu quero que você anote algumas coisas que você vai precisar realmente para mudar o seu peso, tá? A primeira coisa é saber qual é o seu peso hoje, tá? Saber qual é o seu peso hoje é fundamental para que você modifique esse peso. Se eu quero viajar para algum lugar, eu preciso saber onde eu estou. E eu preciso saber também para onde eu vou. Então, saber o seu peso é ideal. Então, eu peço que você se pese. Parece óbvio, mas não é. A outra coisa, a outra dica que eu dou para você é calcular o seu IMC, tá? Seu índice de massa corporal. Eu não vou entrar nisso, você vai depois lá no Google e coloca como calcular o IMC. Existe calculador online que não te cobra nada.
Você vai colocar o seu peso, sua altura, ele vai fazer o cálculo certinho para você saber a quantas anda a sua gordurinha, ok? Lembrando que o IMC ele é diferente para quem tem vida sedentária, tá? E para quem tem vida atlética, para quem faz atividades físicas. Porque você pode pesar mais tendo uma vida com mais atividade física, tá? E você pode pesar mais também tendo uma vida sedentária. Só que a diferença é que seu índice de gordura vai ser outro, ok? Mas já existe, outro dia até estava testando, já existem essas calculadorinhas que na hora dela calcular o peso, ela pergunta para você quantas vezes você faz atividade física, tá? Isso dá um diferencial bastante, porque você pode estar parecendo acima do peso, mas pode estar com o corpo bem. Então, a ideia aqui é que você calcule certinho, né? Então, esse é o estado atual. Você vai calcular, saber seu peso, sua altura, colocar o dia de hoje, o dia de amanhã, quando você for se pesar, se você não tem uma balança em casa, e já antecipando, dando spoiler lá do final, vou pedir para que você compre uma balança, porque para quem quer emagrecer, uma balança é uma ferramenta importante, tá? Ou então você tem uma balança muito perto de casa e pese só em uma balança, para você ter um referencial, porque às vezes a balança muda, tá? Outra coisa sobre balança, as balanças bem baratinhas, a gente sabe que elas mudam muito de peso, tá? Essas balanças domésticas muito baratinhas. Então, não compra aquelas ponta de estoque, aquelas coisas muito baratinhas, não. Pega um preço médio acima, tá? Procure bem lá, vai no Mercado Livre, americanas.com, dá uma pesquisada aí. Inclusive no Google tem um jeito de você pesquisar lá para saber preço. Mas a dica não compre uma balança muito baratinha. Se você tiver aqui em Vila Velha, eu vi naquela loja do shopping, como que é o nome lá daquela loja esportiva? Decathlon. Tem algumas balanças lá bem bacanas, com preço bem acessíveis, tá? Não ganho nada fazendo propaganda, eu só vi, mesmo. Tá? Então, mas se você não mora aqui em Vila Velha, escolha aí pela internet uma balança, mas não pegue das mais baratinhas no Xing Ling, não, tá bom? Porque elas não vão te ajudar bastante. Se você tiver com dúvida ou não puder gastar agora, pega uma balança perto da sua casa, de uma farmácia, né? A farmácia ainda não cobra para pesar, então vai lá e faz uma medição. O legal é você fazer essa medição todos os dias, tá? E aí no final eu vou passar algumas dicas de como fazer a medição todos os dias. Tudo bem? Vamos lá então? E qual a segunda parte? Estado desejado. Desejado. Quanto você quer pesar? Quanto você quer emagrecer? E a ideia aqui no estado desejado é você criar uma imagem. Isso, é bem importante. A pergunta que nós fazemos em terapia, como você quer ficar? Se você já teve esse corpo, que é o seu estado desejado, mentalize ele, que anteriormente, né, alguns anos atrás, mentalize aquele corpo. Ah, Sandra, mas eu nunca tive ainda no meu peso. Mentaliza você com o peso que você quer ter. Ah, mas eu não consigo. Pensa em alguém da televisão ou da sua família que tem o corpo que você quer ter. Claro, gente, contando com o seu biotipo, sua estrutura, tá? Tem umas formas já que a gente sim não vai fazer milagre. Então, assim, pega alguém que você acha que você assim, consegue chegar naquele peso, você já tem mais ou menos aquela estrutura corporal, né? Tira uma foto da pessoa. Tem pessoas que falam assim, corta seu rosto, põe seu rosto naquela foto, deixa o corpo da pessoa, cola essa foto na porta da geladeira, cola essa foto. Qual que é a dica que você gosta de dar nesses processos? Põe a foto da piriguete dentro lá da geladeira, porque a hora que você abrir ela, vai estar a foto da piriguete lá dentro, você fala, não vou comer, não. Todos sabem o que é piriguete? Tá. Então, assim, estado atual, quanto eu peso, como eu estou, se eu estou gostando do jeito que eu estou. Tem gente aí que vai estar assistindo, a gente sabe que vai ser só para aprender, tá? A gente vai transferir conhecimento. Mas vamos levar, a gente vai levar em conta, assim, como se você do lado de lá estivesse querendo emagrecer. Nossa linguagem vai estar direcionada como se você estivesse querendo emagrecer. A outra dica que eu dou é se você já fez algumas coisas de visualização e você não consegue visualizar o seu corpo na forma que você quer, dou uma dica bem simples. Pega um intermediário. Você não precisa ir para o objetivo final no início. Pega alguma coisa intermediária. Então, vamos supor que eu tenho 100 quilos. Já procurei emagrecer, fiz efeito sanfona várias vezes. Maurício, eu não estou conseguindo. Então, pega. Eu queria pesar 65 quilos. Ok.
você talvez de primeira, de cara, você não saia dos 100 quilos e vá para os 65 quilos. Então, pega alguém, por exemplo, com 85 quilos. É muito mais fácil atingir esse objetivo, não que é ainda o que você deseja para o restante da sua vida, mas cria uma meta intermediária, uma meta de alcance. E ela pode ser ainda menor, né? Eu começo na terapia, às vezes, falando, a pessoa tem 100 quilos e ela quer emagrecer, ok, o objetivo inicial, então, são 5 quilos. A pessoa fala, mas Maurício, eu quero muito mais que isso. Eu falo, mas vamos fazer os 5 quilos. Vamos fazer essa meta inicial. Vamos treinar o corpo, vamos treinar a mente, vamos treinar a atividade física, vamos treinar as tarefas, vamos treinar a mudança de hábito. Porque não adianta, muitas pessoas vão lá num nutricionista, não falando mal do nutricionista, mas o nutricionista, às vezes, alguns, não estão preparados para fazer uma mudança. O que eles fazem? O cara come hambúrguer todo dia, pizza todo dia, ele come, né, aquela comida toda gordurosa, toda cheia de carboidrato, toda cheia de massa. E ele vai no nutricionista que não está preparado ainda, esse nutricionista troca toda a dieta dele de uma vez. Gente, isso não funciona. Aquele que é o ideal de você comer, você não consegue trocar de cara. As pessoas têm hábitos. Então, a ideia é, vamos mudando alguns hábitos aos poucos. Eu não vou pedir para que você, de cara, vamos lá, tira o açúcar, tira a gordura, tira o carboidrato, tira o sanduíche, tira a pizza, né? Tira tudo, já já você vai tirar a vida, né? A pessoa se sente assim, entendeu? Então, o ideal é que você faça o quê? Tire aos poucos algumas coisas. Coloque metas mais curtas, coloque metas mais atingíveis, mais fáceis de você atingir. E falando em colocar metas mais atingíveis, não tem como a gente fazer um tratamento para emagrecimento. Talvez tenha gente assistindo, gente que é coach de emagrecimento, já vai pegando essas dicas também, se vocês ainda não usam. A gente não tem como. Então, a primeira dica nossa foi estado atual, estado desejado. Ok? Segundo passo, a gente faz uma boa formulação de objetivos. O que é isso? Colocar no papel, gente. O segundo passo foi imagem mental. Imagem mental. Cria uma imagem mental para o seu estado desejado. Imagem mental. Tem que ser uma coisa que você quer. Se não for imagem mental ideal, no intermediário. Isso. E dentro da boa formulação de objetivos, na formação em programação neurolinguística, a gente explica, mas talvez tenham pessoas aqui que não fizeram essa formação ainda. Então, o que é isso? É você colocar no papel, você transformar, parar de ser apenas um sonho e transformar numa meta. Porque a diferença de sonho para meta, quando você sonha com algo, você apenas sonha, você não tem aquilo concretizado, não tem aquilo no papel, não tem data, não tem nada, assim, oficial para você seguir. Então, quando a gente faz uma boa formulação de objetivos para emagrecimento, o que eu vou precisar ali? Eu preciso que a meta seja formulada de forma afirmativa. O que é isso? Você vai falar na sua linguagem o que você quer. Costumamos, gente, falar o que a gente não quer. Então, o que você quer dentro do processo? O que geralmente a gente fala é, eu não quero engordar. Na verdade, o que você vai falar de forma afirmativa? Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer tantos quilos, não é? Eu quero perder. Porque, na verdade, nosso cérebro não foi feito para perder nem uma moedinha de 10 centavos, gente. Então, quando a pessoa fala, eu perdi tantos quilos, a tendência natural dela voltar aquele peso é muito rápido. Então, comece trocando a linguagem, falando assim, o que você quer. Eu quero emagrecer tantos quilos. Você vai falar a próxima? A próxima, centrado no indivíduo. Todas as metas, ainda mais a de emagrecimento, ela tem que ser centrada em você. Você que está me ouvindo do lado de lá, você quer fazer essa dieta, você quer fazer essa reeducação alimentar, lembre que você é responsável por tudo isso. Você é responsável pelo seu corpo, você é responsável pela sua boca, você é responsável pela sua mão, você é responsável por levar a comida até a boca, não é ninguém. Quando você era bebê, você não tinha como fazer isso, sua mãe colocava comida na sua boca. Mas hoje, você é responsável, precisa assumir. Mas, Maurício, é difícil. Mas assuma aos poucos, assuma o que você consegue. Quando falamos que você é responsável, é para centralizar em você, fica o detalhe dessa parte. Você pode pedir ajuda para um nutricionista? Deve. Você pode pedir ajuda para um personal na parte de exercício? Deve. Mas, porém, entretudo, você é responsável. Mas hoje eu não fui caminhar porque minha personal quebrou a perna.
Não tem problema, você assume responsabilidade, você vai sozinho. É a personal que quebrou a perna. Não foi você. Então, a primeira é afirmativa, fale o que você quer. Segundo, seja centralizado em você. A responsabilidade da meta é sua, sabendo que você pode contar com ajuda, até porque eu falei que o emagrecimento é multidisciplinar e você vai sim precisar de ajudas. Mas a responsabilidade na execução dessa meta é sua. Depois, uma meta precisa ser específica. Específica como? Em qual restaurante eu vou comer, o que eu vou comer, aonde eu vou praticar o exercício físico, qual nutrólogo eu vou procurar, qual endócrino, se eu precisar de ajuda, eu vou procurar. Seja mais específico, quantos quilos você quer eliminar por mês, sabendo-se que saudável, mais ou menos 1 quilo por semana. É o que a gente sabe que é saudável. E para o cérebro também, encaixando e não entender assim, eu estou morrendo de fome. E é mais fácil evitar efeito sanfona, ou mais ou menos 1 quilo por semana. 4 a 5 quilos no máximo no mês. É mais fácil você reduzir os seus níveis de vontade de comida. Né? Aquela grelhinha, aqueles picos de insulina. Isso. Uma meta também tem que ser realista, gente. Dentro da sua realidade. Igual hoje, eu peso 58 quilos. Se eu hoje vier com uma meta de pesar 40 quilos, gente, isso é irreal. Isso não é saudável, não tem. Então, seja assim, realista na sua meta. E como o Maurício comentou aquela hora, saibam fracionar. Fraciona. Se hoje eu peso 100 quilos e eu quero chegar nos meus 58, eu não vou chegar em um mês, eu não vou chegar em 2 meses. E tá tudo bem, e é assim que tem que ser. Então, você vai fracionar. Lá no específico, você vai colocar quanto você quer eliminar por mês, por semana. O que você vai precisar fazer, que você ainda não faz, para eliminar 1 quilo por semana. Porque se você comia 2 pizzas, hoje você vai comer uma no começo. Se você comia 2 colheres de sopa de arroz, você vai comer uma, até você ir diminuindo essa dose. Lembrando que para você engordar, né, quem está aí do outro lado e engordou, dificilmente você engorda em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses, né? A pessoa faz uma curvatura, onde ela vai engordando aos poucos e não percebe. Às vezes ela leva anos. E a gente está falando um negócio aqui de emagrecimento que pode parecer, não aquelas receitas milagrosas que falam perca 15 quilos por mês, 20 quilos por mês, mas nós estamos falando de emagrecimento saudável, constante, até que você mude os seus hábitos, né? E mude aí o seu corpo, realmente uma mudança definitiva, porque acho que é isso que as pessoas buscam, né? As dietas milagrosas, com a mesma velocidade que você perde peso muito rápido, seu corpo sobe de novo, porque ele não quer perder, Sandra já falou isso, seu corpo não quer perder, entendeu? Então ele está programado para fazer uma reserva de gordura, né? Você vai fazer uma coisa que em um dado momento é antinatural se você não faz atividade física, tá? Então, se sua ingestão calórica é alta, né, se sua alimentação hoje não está bacana, você vai aprendendo a trocar isso aos poucos, tá? Essa é a nossa proposta, né? Emagreça comendo porque você vai fazer isso aos poucos. Quanto mais tranquilo né, Sandra, a gente percebe isso, quanto mais tranquila essa mudança no cliente, mais fácil ele chega no resultado. Quanto mais ele fica desesperado, não, eu tenho um casamento agora em julho, eu quero emagrecer tantos quilos, quanto mais a pessoa fazer isso, tá? Ela às vezes até pode atingir o seu objetivo, mas ela não se reprogramou, tá? Que a ideia nossa é que você se reprograme. Troque o chip. Eu brinco lá na terapia, eu falo, vamos trocar o chip do gordo por um chip de magro. Se você não trocar o chip do gordo por um chip do magro, nem bariátrica resolve. Eu já atendi várias pessoas que fizeram bariátricas e fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Então, se você não mudar a sua programação mental, né, que é esse o nosso trabalho fundamental, não é na nutrição, não é na atividade física, a gente dá dicas por experiência, mas nós não somos dessa área, né? Você testa só, você não acredita na gente, só testa as dicas que a gente passa, tá? E procura um profissional que esteja qualificado para isso, na área de nutrição, um médico, né? Como a Sandra falou, multidisciplinar. Então, você não acredita na gente, vai dentro de um contexto terapêutico completo. Ok? Ok.
Isso, a Elisângela está falando, isso que o Maurício está falando funciona bem. Funcionou, está funcionando bem. A Elisângela, no começo, que ela queria emagrecer muito rápido. E ela viu que quanto mais ela tirou aquele peso, aquela culpa, aquela autocobrança de emagrecer, mais fácil foi. Por incrível que pareça, quando você faz isso de uma forma brincando, chega um ponto que você consegue fazer isso de forma mais tranquila. E o estresse, gente, o estresse faz com que a pessoa engorde. Então, se a pessoa está com muita vontade de comer alguma coisa todos os dias, ela dá tanto de cara, porque o estresse da vontade dela de comer aquilo faz com que ela engorde, entendeu? Faz com que ela faça reserva de gordura com outro alimento que às vezes não era para fazer. Então, faça isso de forma congruente, de forma saudável, de forma tranquila. Não tenha pressa em emagrecer. Você vai chegar no resultado. O importante para você, assim, não é a velocidade que você atinge isso, tá? É a qualidade que você atinge isso para não voltar ao peso que você tinha antes. Isso é muito mais importante. Ou seja, como a Sandra falou, não trace metas que sejam irreais. Não vai te ajudar, vai te frustrar mais uma vez. Assim como as pessoas querem ficar milionário rápido, elas esquecem daquele trabalho contínuo, gradual, né? E cada vez se tornando mais fácil, cada vez tendo mais expertise, cada vez mais tendo conhecimento. Então, é uma pirâmide. Conhecimento, a ação e a mentalidade. É um triângulo para você pensar. Conhecimento que você tem que ter na alimentação que você vai fazer, no seu corpo, né? Cada corpo é diferente. A alimentação que você vai fazer e também a mentalidade. Mas, Maurício, exercício físico. Exercício físico vai te ajudar até um certo ponto, mas um certo ponto vai te abrir o apetite também, entendeu? Então, essa é uma outra coisa que a gente fala. Excesso de atividade física queima muita caloria, mas mexe muito no seu índice glicêmico. Então, é ideal que você faça exercício também progressivamente, né? E lembrando, gente, se você entrou na academia e vai fazer musculação, músculo pesa. Músculo pesa. Não apavore se você vai ver na balança um pouquinho de peso a mais. Vou parar a academia porque eu estou engordando. Não se iluda, músculo pesa. E, por exemplo, uma dica que eu dou, que eu já passei para várias pessoas, o professor de educação física às vezes vai falar para você, faz 40 minutos de esteira, 50 minutos de esteira, depois vai para malhar. Gente, não faz isso. Vai mexer muito nos seus índices glicêmicos, tá? E isso vai atrapalhar o seu emagrecimento. Se você faz com o objetivo de emagrecer, faça um aquecimento, um alongamento e vá malhar, ok? No máximo 15 minutos, tá? E no máximo 45 minutos de programa de musculação. Não resolve você ficar 2 horas na academia se você ainda não tem um corpo atlético, tá? Não vai te levar a nada. Não tenha pressa. Faça pouca atividade física, com carga de intensidade para ganhar músculo, porque músculo pesa e músculo queima caloria durante o dia. Né? Se você for fazer uma caminhada, faça uma caminhada leve no começo. Não vá com muita sede no exercício físico, tá? Isso, no início, tá? Isso pode complicar o seu índice glicêmico, que é a ideia do que a gente vai passar aqui. A gente não está falando em corte de caloria diretamente, a gente não está falando em nenhuma dieta, né, sem carboidrato nem nada. Nós estamos falando num programa que a gente sabe que é de trabalhar o índice glicêmico seu. É uma ondinha que faz do seu índice glicêmico. Então, você faz muita atividade física, né? Você vai baixar muito o índice glicêmico, seu corpo vai pedir muita comida, muita caloria. Né? Você sai com muita fome, tá? E o Patrick está falando ali, ó, que ele emagreceu, usou a palavra correta, hein, Patrick? Emagreceu 6 quilos num mês, comendo. Estou aprendendo que todos os setores da vida precisam ser cuidados. Sim, também a parte terapêutica, aí, com o estresse que você passa no dia a dia. Como eu falei, o estresse ajuda a emagrecer, então você precisa de algumas coisas. Por isso que eu recomendo, faça uma caminhada ao ar livre, de 15, 20 minutos, meia hora, tranquilo. Faça algumas coisas leves, faça exercícios que você goste de fazer. Não pode ser frustrante no início. Depois você toma gosto, vai para a academia e você vai gostar mais da atividade física. Ainda falando na boa formulação de objetivos, você tem que colocar no papel tempo. Tempo é dia, mês e ano. Vamos supor, eu preciso emagrecer 5 quilos até dia 11 de outubro. Vamos colocar assim, o nosso aniversário de casamento. Super tranquilo. 11 de outubro. Aí, o que vai acontecer no meu cérebro? Eu vou conseguir. A pessoa vai, dedica, entra na academia, corta o que precisa ser cortado. Dia 11 de outubro, eu emagreci esses quilos.
que eu preciso pensar além disso, que talvez esse detalhe faz toda a diferença? Eu preciso pensar e colocar no papel que eu quero manter esse peso. Porque eu vou conseguir. Vai chegar aquela data, eu vou entrar naquele vestido maravilhoso, eu vou me sentir bonita. Só que o que acontece? Muitas vezes, talvez você que está ouvindo, já aconteceu inclusive com você. Você tinha uma meta, chegou aquele dia, você conseguiu, você estava linda, você estava lindo, maravilhoso, linda. De repente, o que acontece depois disso? Ah, passou o verão, quero ficar linda para o verão. Projeto verão, gente. Aí você vai, fica linda, maravilhosa, põe aquele biquíni e chama atenção. Passou o verão, ferrou. Porque você não se programou mentalmente para a meta se manter, aquele peso se manter. Então, quando você for colocar no papel, quero chegar, meu desejo é emagrecer tantos quilos e chegar a 58 quilos, eu gosto de pedir para os meus clientes colocarem ao ladinho e manter esse peso. Isso faz muita diferença. Ok? De BFO, é isso aí. Acho que é isso. Ecologia, mas tá bom para emagrecimento, geralmente ecologia. Lembre-se, tem que ser relevante, né? Você falou sobre a relevância, tem que ser bem relevante para você, né? Às vezes, assim, aquele negócio do cara que, o gordinho, né, coloca a caneca de chopp na festa da firma, em cima da barriga, e sai lá, né, põe lá em cima do barrigão e sai orgulhoso na festa, equilibrando a caneca de chopp na barriga. E esse cara fala para mim que quer emagrecer? Não quer, gente, não quer. Ou às vezes ele é o gordinho engraçado da turma. Ah, eu sou gordinho. Gordinho é simpático. Todo gordinho tem que trabalhar as crenças. Todo gordinho é simpático. Todo gordinho é gente boa. Todo gordinho é legal, né? Quando a pessoa tem essas crenças, é igual quando a pessoa quer fazer para ficar rico e ela tem crença contra quem é rico, né? Não vai funcionar, né? Tipo, quem fala, eu sou pobre, mas sou limpinho. Quer dizer que todo rico não é pedido e não é limpinho. Então, ele não quer deixar de ser cheiroso e limpinho, então ele não vai ficar rico. É a mesma coisa do gordinho. Ah, esse magrelo, né, fala num tom de voz, né, como se magro fosse feio. Então, essa pessoa tem que trabalhar algumas crenças, tá? Se estiver muito enraigado, né, na sua natureza, vem para terapia. Marca um horário de terapia com a gente, que talvez é mais fácil a gente ajudar nesse resultado. Fora as crenças que pesam muito no processo de emagrecimento, a gente trabalha muito também o que é o significado do alimento para a pessoa. Isso. Nós especializamos em compulsão alimentar e temos técnicas incríveis de acupuntura emocional para tirar a compulsão de um certo tipo de alimento ou de uma bebida, que não seja vício, tá, gente? E geralmente assim, eu tenho compulsão por brigadeiro. Sempre, e olha a generalização, sempre que existe uma compulsão alimentar, você vai perguntar para a pessoa o que aquele brigadeiro te lembra, quem te lembra, qual fase da sua vida, o que aquele alimento representa para você. Geralmente tem uma avó por trás disso, uma mãe, um carinho, uma tia, fase da vida, uma fase maravilhosa. Uma época com os primos numa casa de praia, né? Eu já ouvi isso. A época que eu viajava para minha avó, a época que meu tio ia me buscar na escola e levava um brigadeiro, né? Sempre vai ter uma conexão emocional, né, com aquele alimento. E o que a gente faz dentro do processo terapêutico é limpar essa conexão emocional. E aquele alimento fica sendo só um alimento. Isso, fica sendo uma escolha, porque o que você não tem na compulsão é a escolha. Porque quando você tem a compulsão, aquilo parece que é muito maior do que você, e você quer aquilo de uma forma, né, descontrolada, né? E, gente, não pense só que é por doces, não. Muitos casos eu já tratei arroz branco. Arroz branco lembra a casa da mamãe, o cheiro do arroz branco. Pizza. Bolo de fubá. Como chama? Polenta. Temos casos em Venda Nova. Polenta. Batata frita. Quibe. Mamãe. Então, tem alguns alimentos que trazem um significado. Não são só doces. Talvez você só de ouvir isso... Agora, é engraçado, ninguém fala, nossa, aquela salada de alface que minha avó fazia, vocês já notaram que não tem isso? Salada de tomate. Não, tinha uma salada de alface que minha avó fazia com cebola, que era uma delícia de comer. Ninguém tem essa memória, porque isso não atrapalha. É mesmo. E talvez só de você estar ouvindo isso, talvez esteja rindo até da situação, você esteja passando por isso,
Talvez só de tornar isso consciente agora para você, você vai melhorar esse comportamento. Pode, às vezes, ser simples assim. Se não for, procure uma ajuda terapêutica também, que vão ajudar a resolver. Fala para eles, Maurício. Eles não sou eu de Venda Nova. Não, não é você, eles não é você, é uma pessoa parecida. Acho que era até a sua vizinha. Não, longe de você. Não é só você que mora. A Isabel tá aí, de lá de pertinho também. Né, Isabel? Fala para eles a diferença entre fome e vontade de comer. Tá, vamos lá. Tem uma coisa muito legal que às vezes a gente não percebe sobre isso. Quando a gente acha que está com fome e está com vontade de comer. Vamos lá. Então, eu vou pedir para você fazer um exercício, que é o seguinte. Para você pensar num alimento, tá? Que você gosta de comer ele, que você comeria agora. Um alimento que você gosta de comer. Então, fecha seus olhos para você lembrar disso, que é mais fácil criar uma imagem mental de olhos fechados. Ó, tô vendo quem tá de olho aberto. E lembra de aí. você comendo isso. Ok? Lembrou? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Procura perceber se isso não está com uma coisa... Pode abrir os olhos agora. Procura perceber se isso não está com uma coisa como se estivesse sugando em vez de mastigando. Parece que aquela vontade do alimento é meio assim, ó, né? É meio comendo e chupando ao mesmo tempo ele. E é a sensação, quando é vontade de comer, ela é sempre na boca, tá? Porque ela lembra o mamar do nosso inconsciente, né? Quando a gente sugava o alimento da mãe. Então, é uma vontade e ela está ligada à glutição, né? A engolir o alimento. Então, às vezes, a sensação desse alimento vem no céu da boca, às vezes, essa sensação vem aqui no final da garganta, por dentro, às vezes, ele vem já aqui, puxando, né? E, às vezes, ele vem na boca inteira, às vezes, vem nos lábios. A sensação está aí. Esses são os alimentos, olha, eu falei, já lembrei, inconsciente funciona, ok? Então, esses alimentos são alimentos que você mais tem tendência a ter uma compulsão por eles. Esses alimentos é legal de você fazer um trabalho, seja com FT, né, Sandra? A gente ensina a fazer isso no curso de FT, como é que você pode trabalhar isso para tirar a compulsão disso, né? Tem alguns vídeos aí que a gente já deu algumas dicas que funcionam também, ok? É só entrar lá no canal do Supleno, tá? Lá no YouTube, assinar, lembra já de assinar para você receber as novidades, e procura lá que a Sandra já deu algumas dicas sobre isso. Tá, mas a gente põe, tá? Então, essa é a vontade de comer. A vontade de comer, ela é uma coisa que a gente chama de fome emocional, ok? Então, esse buraco é em cima. E a fome de verdade, né? Que seria a necessidade que a gente tem de comer, a fome fisiológica, a sensação dela é na barriga. É como se eu pegasse o alimento e pudesse colocar ele direto no meu estômago, tá? Lembre-se sempre disso. Para você saber entre a diferença da fome real e a fome imaginária, né? Ou o apetite que você tem, né? Por alguma coisa e a necessidade fisiológica de um alimento, né? Fome mesmo. Então, a gente colocou ali na colinha necessidade, desejo, o apetite e fome ou vontade de comer, tá? Só para você saber que elas têm diferença, tá? Então, quando é aqui, na barriga, a vontade parece que se catasse o alimento e colocasse ali, já te resolvia o problema, entendeu? É porque o seu organismo está precisando de alimento. E quando é vontade de comer, é fácil. Você abre a geladeira e fica procurando muito. Quando é fome mesmo, você come a primeira coisa que tem, tá? Você não escolhe muito quando está com fome real, né? Na maior parte das vezes. Não tem fome de brigadeiro. Não tem fome de brigadeiro. Não. É desejo. É desejo. Bolo. É gula. É desejo. É gula. Aceite. Aceite. O Patrick colocou ali, ó, TV me dá vontade de comer. Daí evito comer vendo TV. Fizeram estudo, Patrick, numa universidade. O que eles colocaram? No refeitório, uma das mesas do refeitório, eles colocaram fundos falsos. Eu criei uma imagem aí, tá? Cada um cria uma imagem, esse fundo falso. Colocaram 4 cumbucas para servirem sopa. E iam servir no refeitório todo. Ninguém sabia. Não sabiam o que está acontecendo. Essa mesa que eles fizeram fundo falso, tinha uma televisão na frente. E as outras mesas eram mais afastadas.
As pessoas que sentaram nessa mesa aqui de frente para a televisão, assistindo TV com foco na TV e não no que estava comendo, elas comeram 2 ou 3 vezes a mais. Como eles sabem? Porque embaixo do fundo falso, eles colocaram sopas naqueles pratos e por baixo vinha uma mangueirinha jogando mais alimento. Eles comiam e a sopa subia. Só que eles não perceberam tanto que estavam comendo, nem que aquilo estava aumentando, porque eles estavam de olho na televisão. E muitas das vezes a gente está comendo uma pipoca ou comendo alguma coisa olhando para a TV, de repente você olha e fala, nossa, eu já comi? Você comeu sem prestar atenção. Você comeu você não prestou atenção no seu corpo, na sua fome, até onde você, no seu limite, né? O que seu corpo precisava realmente. E aí tiveram essas pesquisas para dizer que realmente não é uma boa ideia. Na hora da refeição, é refeição. Olhe para a comida, olhe para, desliga tudo e presta atenção. Seu corpo, na maior parte das vezes, procure comer sem estar distraído. Tá? Hoje em dia está muito na moda levar o celular, olhar vídeo no celular, até isso, tá, gente? Evitem. E os estudos comprovam, mas ele já aconteceu comigo. Com vocês, não sei, mas eu comendo pipoca e vendo filme. Eu já comi um pacotão daquele enorme de pipoca no cinema. Quando eu vi, eu falei, nossa, mas eu e já não comi. Satisfaz, gente, não, porque não satisfaz. Você comeu, gula e não prestou atenção. Então, é isso mesmo. Patrick, é de rir mesmo. Parece que liga o automático. Talvez tenha uma âncora aí também, tá, Patrick? E tá distraído, né? Liga o automático e vai distrair. E a TV também, as propagandas são para isso, tá? Para induzir você a ter fome, né? E você linkar a fome com a vontade de comer e você comprar. Fica até o final que eu vou dar uma dica para ajudar nisso. Tá bom, Patrick? Você me lembra lá. Vou cobrar de você me lembrar essa dica lá no final, tá? Vou dar uma dica aí para você sobre alimentação quando você estiver assistindo televisão para evitar isso, tá? E a parte do cérebro que fala sobre isso, que diz se a gente está com fome ou não, o termostato da fome, né, Maurício? O nosso termostato da fome. Então, vamos falar assim, o hipotálamo. O hipotálamo é o nosso termostato da fome. Imagina, então, um termômetro. Né? Você tem um termômetro, ele mede a temperatura, mesmo? Você põe debaixo do braço, né? E aí ele mede a sua temperatura. E ele não faz nada, ele só te dá o resultado. O termostato é um aparelho baseado no termômetro, sua geladeira tem, o ar-condicionado tem, né? E o termostato faz o seguinte, numa determinada temperatura, ele controla o ambiente para ficar naquela temperatura. Então é fácil, você põe lá a sua geladeira para ficar no médio, e não importa a temperatura que está fora, ela vai manter um determinado grau de temperatura lá dentro da geladeira. Então, vamos supor, você põe lá para a sua geladeira, está a 5 graus. Então, se lá fora tiver 30 graus, sua geladeira dentro está 5 graus. Se lá fora tiver 25 graus, sua geladeira está 5 graus. Se lá fora tiver 5 graus, sua geladeira vai estar 5 graus. Então, não interessa, né, para o termostato, né, a não ser para a geladeira abaixo disso, abaixo da temperatura que ela está programada, o que não acontece aqui no Brasil. Ok? Então, ela liga para manter uma determinada temperatura. Por que você precisa saber isso? Porque você tem no hipotálamo, uma função do hipotálamo que faz uma coisa análoga a isso, é meio parecido com isso. Se você parar para prestar atenção, você tem sempre mais ou menos o mesmo peso, né? Por isso que as pessoas sofrem com o efeito sanfona. Então, a pessoa ela pesa lá 100 quilos, e eu pergunto, por que não 110? Por que não 120? Por que não 130? Porque ela fala, não, aí 130 eu não vou, né? Porque 130 eu já não tenho balança mais. Ou seja, ela tem algum motivo, né, dentro dela que não permite para ela passar de um determinado peso. Assim como sua geladeira. Quando a temperatura lá fora começa a esquentar numa determinada temperatura, aciona o termostato, o motor liga e a temperatura da geladeira volta a baixar, volta a chegar lá nos 5 graus. Entende isso? Então, você também tem uma coisa assim, tanto para o peso acima, tanto para o peso abaixo. Por isso que é importante você mudar a mentalidade, por isso que é importante você fazer o BFO. Porque você precisa mudar o seu termostato de peso. Por isso, eu trabalho com metas mais curtas, com metas intermediárias de peso. Então, se você tem 100 quilos, é muito mais fácil eu regular o seu termostato junto com você, para você pesar 90 quilos, do que mudar o seu termostato para 60.
Quanto mais rápido muda esse termostato, mais o seu corpo acha que você está perdendo. Então, o acionamento do termostato para você, ele vai te ajudar a perder peso. Então, você vai fazer sua imagem mental e ver com quantos quilos você consegue se ver facilmente. E não pode se enganar. Você não pode mentir para você. Então, Maurício, olha, eu estou hoje com 100 quilos, mas eu quero 65 quilos, mas eu só consigo me ver com 94 quilos. 94 quilos não dá aperto no coração, não dá sensação aqui, não dá nada. 94 quilos está tranquilo. Qual que é o primeiro objetivo que a gente vai trabalhar? 94 quilos. Ah, mas eu queria pelo menos 90. Então, fecha os olhos. Dá uma sensação ruim, ou na garganta, ou na boca, ou no coração, ou aqui na barriga? Dá, 90 dá. Ah, você olha para o rosto da pessoa, ela, não, né? Eu quero, mas aí a expressão dela fala que não. O que você vai trabalhar? Olha, vamos fazer primeiro os 94 quilos, vamos estabilizar ali uma semana, vamos reprogramar quando tiver com 94 quilos, a gente faz essa atividade de novo, a gente faz essa programação de novo e você vê como fica. Por quê? É muito mais fácil trabalhar com as qualidades que o seu termostato já tem, do que trabalhar contra ele. Vai aliviar bem. Ok? Então, a outra coisa do hipotálamo... Então, dentro do hipotálamo também, gente, tem um... É como se fosse assim, dá um tilt. O cérebro confunde fome com sede. Talvez você não saiba, mas você já comeu muitas e muitas vezes sentindo sede. Ainda mais se você não tem o hábito de tomar água. Então, a dica, assim, antes de você comer, toma um copo de água. Se você, assim, viu que, eu almocei meio-dia, agora são 2 horas, eu tô com fome, eu acho, eu tomo um copo de água. Se passar, era sede, gente, porque o nosso hipotálamo confunde. Aí vem uma outra Quando está desidratado, quando se sente o corpo desidratado, o acionamento de fome e de sede são muito parecidos. Isso, sempre. Sempre. Então, reidrata primeiro antes de comer. E tem, talvez seja uma novidade para muitos que estão ouvindo aí. Talvez vocês vão ouvir isso pela primeira vez. Quem não cria o hábito de tomar água durante a adolescência, vida adulta e tal, a partir dos 60 anos, quem não tem o hábito de tomar água, quem não criou esse hábito, o corpo não pede mais água. Então, aqueles casos que vocês vão começar a ver assim, pessoas de 60 anos lá no Nordeste, todas enrugadinhas, são velhinhos, já sequinhos, pela falta de água. Falta de água no local, pela falta de ingestão de água mesmo, de tomar essa água. Então, a ideia é, comecem a tomar água, viciem, é um termo feio, né? Mas, assim, cria o hábito, fica mais bonito, de tomarem água, porque a partir dos 60, quem não tomou, sinto muito. A dica é, começar. Deixa a água perto. Pega uma garrafinha dessa, não precisa ser uma garrafinha chique, é uma garrafinha. Deixa sempre perto de você, do seu local de trabalho. Se você tiver que sair do seu local de trabalho, vamos supor que você está trabalhando no computador, você vai lá na geladeira para pegar água, sabe o que vai acontecer? Eu falo isso por experiência própria. Você vai tomar menos água. Então, deixa a água sempre à mão, sempre perto de você. Cria o hábito de levar para sua mesa de trabalho a garrafinha de água e deixar ela lá. Compre um squeeze bonito, se você quiser, né? Mas deixe sempre a água lá. É melhor você se habituar a tomar água natural algumas vezes. E a hora que você tiver com muita vontade, levanta e vai tomar água geladinha. Ok? Ou compre um squeeze térmica, né, Sandra? Tem hoje no mercado. Tem também algumas garrafinhas que elas marcam tanto de água, com horários. Na garrafinha vem meio-dia, em cima 1 hora, tanto assim, você vai tomando de hora em hora e ele vai te avisando, tanto que é para você tomar. Pela medida. Okay? Bonitinhas mesmo, fica bem prático. Então, fica essa dica e passem para frente, tá, gente? Passem para amigos, familiares, acima dos 60, quem não toma água, vai enrugar. E fora os problemas, né, as rins, né? Nós perdemos uma vizinha aqui, que era atleta, muito saudável, uma senhora muito ativa, e ela não tomava água. E quando ela descobriu, ela já estava com um problema de rins, né? Ela teve um problema de câncer nos rins e faleceu. Uma pessoa super ativa, mas ela meses, falava. Acabou, mulher. E ela falava, nossa, eu não tomava água, né? E agora ficou tarde para mim. Então, tome água antes que fique tarde para você. E o conselho de vida dela, depois que ela soube da doença, ela olhava para a gente, se visse todo dia, ela falava, tomem água. É igual usem filtro solar,
No caso dessa senhora era tomem água, então fica a dica para vocês, tomem água. E vai ajudar a emagrecer também, tá? Que ajuda a função do intestino também, vai ajudar também. Pirâmide alimentar invertida. É que antigamente a pirâmide, o formato antigo da pirâmide alimentar, a base era carboidrato. Aquela pirâmide engordou muita gente. Aquela pirâmide foi feita nos anos 70 e os estudos atuais já renovaram ela, não sei se vocês sabem. Então a base não é tanto mais carboidrato, tá? Existe uma base com menos carboidrato. As gorduras boas. Então inclui mais gorduras, né? E gorduras boas, e diminui os carboidratos, porque o que engorda são os carboidratos, né? O excesso de carboidrato é o que engorda. Não é a gordura. A gordura não transforma em gordura. Carboidrato faz reserva de gordura. Tá? E para não entrar numa parte mais técnica, mas procure mudar o seu prato ali. Tá? Mudar o seu prato, descubra aí qual é a nova pirâmide alimentar, procura lá no Google depois para você ver que ela já não é tão assim, ela é mais assim, né? Com a base ainda de carboidratos. Tá? Níveis neurológicos? O termo da programação neurolinguística, níveis neurológicos, mas a gente vai dar um resumão sem aprofundar muito o tema. O que a gente quer dizer aqui? Quando a pessoa ela está gordinha, geralmente ela fala, eu sou obeso, eu sou gordo. Na verdade, na linguagem dela, ela deveria assim, transformar isso, não levar para a identidade, porque o gordinho geralmente fala, eu sou. E, na verdade, você não é aquilo. Igual eu sou a Sandra. Todo o restante que acontecer comigo é um comportamento, é outra coisa. Mas o que eu falo, o que eu sou é minha identidade. O gordinho, para ele começar a entrar no processo de emagrecimento, ele tem que trocar essa linguagem. Parar de falar, eu sou obeso, eu sou gordinho. Para quê? Ele tem que começar a mudar para palavras do tipo, eu estou acima do peso, eu estou gordinho. Isso funciona também, gente, quando a gente trabalha no processo de cura de vícios. É muito mais fácil a gente tratar uma pessoa viciada em álcool, álcool quando ela fala, se ela não usa a linguagem do tipo, eu sou alcoólatra. Quando ela fala, eu sou alcoólatra, ela está levando aquilo para o nível de identidade. Aquilo fica muito profundo. É como se eu falasse, eu sou a Sandra, e a pessoa está falando, eu sou alcoólatra. É como se fosse aquela identidade da pessoa. Então, presta atenção se você usa essa linguagem, se seu cliente de coaching usa essa linguagem, se as pessoas que você conhece usam. Então, a pessoa não é o seu comportamento. Então, nos níveis neurológicos da programação neurolinguística, a gente ensina bem isso. E isso também entra no processo, se a pessoa tem uma diabetes, ela fala, eu sou diabética. Ela não é diabética, ela tem diabetes, ela está com diabetes. A pessoa também usa mudando toda essa linguagem, levando para a sua identidade, como se ela fosse aquele comportamento. Então, dentro tanto do processo de alcoolismo, de um processo de doença, como no emagrecimento, a primeira coisa que a gente também faz a pessoa perceber, que a gente faz essa mudança, é mudar o nível neurológico, mudar a linguagem da pessoa também. Parar de falar que ela é aquilo, e na verdade ela não é aquilo, ela está com aquilo. Ok. Só respondendo aqui, né, a Soliana pergunta, quando como rápido fico com fome em pouco tempo? Comer devagar é importante? Bom, comer devagar é super importante, né? Comer e devagar é assim, cada um tem seu ritmo também, tá? Mas é comer com atenção. Quando você põe foco e atenção, né, você aprecia melhor o sabor dos alimentos, é mais fácil. Lembrando que isso é um hábito, precisa mudar o hábito às vezes. Então é legal que crie um ambiente, né, para você comer. É muito importante criar um ambiente para comer. Sair de frente da televisão, sair num lugar que né, é muito ativo. Mesmo que você coma num restaurante, num refeitório que é muito barulho, muita coisa, você consegue criar um ambiente para você. Né? Uma das dicas que eu dou para quem quer fazer um processo de emagrecimento é para você fazer um tipo de meditação antes da refeição. Eu ensino, está lá no meu canal do YouTube, abraço do dedão. É uma técnica de meditação dinâmica que você faz ela em 5 minutos. Então, você pode fazer de conta que está lá fazendo uma sua oração, ninguém vai te importunar, você abaixa a cabeça, né, e faz o abraço do dedão. Se você quiser saber como é que faz o abraço do dedão, eu vou colocar o link do vídeo aqui para vocês, para darem uma olhada depois, tá? E aí você vai aprender lá a fazer o abraço do dedão. Tudo bem? Sandra, intenção
comportamento. Negociação de partes, né? Isso. Sempre também, dentro desses processos de terapia, a gente trabalha uma técnica da programação neurolinguística, que seria o squash visual. O que seria isso? Você vai mudar um comportamento. É para mudança de comportamento, vamos supor. Eu gosto, literalmente, esse gesto, né? Eu quero comer, né? E eu como por prazer, para manter o prazer. Eu quero comer para ter prazer. Então, o que a gente faz dentro da técnica? O prazer seria a intenção positiva do comportamento de comer. Então, o que a gente busca? A gente mantém a intenção positiva, o prazer fica, e a gente pergunta para a pessoa, dentro do processo, 3 novas formas da gente alimentar esse prazer, que não seja com comida. Geralmente vem respostas do tipo, eu também gosto de caminhar, eu gosto de ver Netflix, eu gosto de ler. E a gente faz assim, sempre mantendo a intenção. Então, a intenção, geralmente, de quem come o prazer, a gente sempre mantém o prazer, a intenção positiva do comportamento. O que te leva àquele comportamento. E a gente muda o que fazer, né? Então, aqui, leitura, Netflix, caminhada. E a gente pede para a pessoa fazer um processo inconsciente, perguntar para o inconsciente dela se está de acordo. A gente trocar esses novos comportamentos, ficar com esses novos, mantendo o prazer. E dentro do processo a gente faz depois uma junção. É como se fosse a partir de hoje, eu fixo esse combinado comigo, mantendo o prazer e mudando os comportamentos. Claro, gente, você vai fazer a técnica e vai praticar 21 dias isso. Toda nova mudança de comportamento não é assim, eu fiz, de repente foi mágico. Não, eu preciso da sua ajuda, mas o processo inconsciente na hora da técnica que vai fazer diferença. Só que eu preciso da ação, do que você vai fazer com isso também. Então, lembre assim, tem uma intenção e tem o comportamento. O comportamento de comer eu quero mudar, mantenha a intenção. E aí você pega 3 novos comportamentos para atender essa intenção. Faz uma negociação com o inconsciente estando ok, feche as mãos e vá para o plano de ação. Vai ficar mais fácil, que vai acontecer uma reprogramação mental quanto a isso. Só que você precisa ter a ação para adquirir os novos hábitos. Os novos hábitos, geralmente, é mais ou menos 21 dias, e novos comportamentos, mais ou menos 6 meses. Lembrando essa regra, que não é tão simples. Por isso que você tem que fazer e persistir por um tempo, para que isso se torne um comportamento inconsciente para você. Tudo bem? O que mais? Âncora de determinação. Âncora de determinação. É muito bacana também para a pessoa que não tem essa força de vontade. Mas força de vontade sozinha para o processo de emagrecimento é muito complicado, tá? A gente tem um exemplo bem legal, que eu estou dentro de uma piscina, e tenho uma bola. Eu tenho força de vontade de ficar segurando aquela bola, fundando ela. Mas vai chegar uma hora que eu vou cansar, gente. Mesmo que eu tenha a maior força de vontade do mundo, aquela bola eu vou cansar de segurar ela para baixo, vou cansar, aquela bola vai subir. E ao contrário, se eu tiver uma bola de ferro, eu tô com aquela bola dentro da piscina, aquela bola vai cair rapidinho. Não basta só força de vontade, tá, gente? Então, para esses casos, assim, que a pessoa não está conseguindo sozinha, o que a gente faz? Também é uma técnica da programação neurolinguística que chama âncoras. Eu peço para a pessoa resgatar um momento da vida dela. Ela sentiu muita determinação, ela teve muito foco, ela estava determinada, ela conseguiu o que ela queria. Pode ser um momento... Ela busca nas lembranças e eu peço para ela voltar naquele momento como se estivesse vivendo ele agora. E ela volta com aquela determinação e vamos supor, na hora que eu lembrei, eu fui determinada no dia da minha formatura, vamos supor. Eu lembro o dia que eu me formei, eu respiro como se eu estivesse revivendo aquela determinação daquele dia. Eu olho as pessoas que estavam ao meu redor, eu ouço os sons daquele dia. E na hora que eu estiver respirando com aquele sentimento de determinação, eu faço um gesto para mim. Vamos supor, eu fecho os olhos, respiro, como se eu estivesse revivendo aquilo, tudo no momento presente. E aí, o que eu peço para a pessoa fazer? A pessoa está com muita vontade, gula.
vontade de comer um docinho, alguma coisa, ela não está conseguindo, o que ela faz? Ela aciona a âncora. Como? Usando o mesmo gesto que ela usou na hora da técnica. Se eu fizer isso aqui, aquela determinação volta. E a ideia é que eu, me sentindo determinada com aquele mesmo estado, eu não vá comer o docinho. Eu consiga me superar daquilo ali. Isso também é muito passado. Então, assim, vocês estão reparando que dentro do processo para emagrecimento, quando é tratado a mente, não é só uma coisa, não é só pensamento positivo que muitas pessoas confundem, que, eu vou no terapeuta, é só pensar. Não é, gente. É o processo em si de ressignificação, reprogramação mental, mas tem muito a sua parte. O que você vai fazer também que vai fazer a diferença. Tem ajuda terapêutica? Tem. Vai dar resultado? Vai. Lembrando aqui, nós já estamos com 58 minutos, nossa programação é para 1h10, 1h20 no máximo, tá? Tem perguntas, então? Não, tem mais alguma coisa que eu queria passar para o pessoal aqui. Primeiro, contabilidade da gordura, tá? Lembrar que emagrecer é uma contabilidade. Não sei se vocês sabem, eu sou contador. Então, é o seguinte, quando você está engordando, é simples, pode parecer bem simples para algumas pessoas, mas para alguns vai cair algumas fichas. Quando você está engordando, quer dizer que a quantidade de alimento que você está consumindo é superior à necessidade que o seu corpo tem. Ok? Quando você está mantendo peso, é porque a quantidade de alimento que você está ingerindo é igual à quantidade a necessidade que o seu corpo tem de gastar isso. Ok? E quando você está emagrecendo, quer dizer que a quantidade de alimento que você está ingerindo é inferior à quantidade que você precisa naquele dia. Então, nós temos dois tipos de gasto. Nós temos um gasto basal, que é não fazendo nada, não fazendo atividade física, tá? E nós temos o gasto que a gente faz sobre atividade física. Então, a gente precisa, nessa programação, trabalhar as duas coisas. Queimar mais quando está em atividade física, né? Então, a musculação é um dos ideais para isso. E também queimar mais quando eu estou no sistema basal, ou seja, quando eu não estou fazendo nada. E para isso, ter músculo também ajuda. Então, musculação ajuda nos dois casos, ok? Porque, por exemplo, caminhada não ajuda tanto quando eu estou parado. Corrida não ajuda tanto quando eu estou parado, ok? Então, eu recomendo, em vez de alta intensidade de exercícios, tá? Para quem está iniciando, tudo, dentro dessa programação. Você fazer uma alta quantidade de peso, né? Trabalho intenso de peso, tá? E não um trabalho de intensidade de gasto calórico no momento, ok? Para não elevar a sua taxa de índice glicêmico, que isso é uma curvatura de glicemia. E a gente vai cuidar isso para perder peso com bastante saúde, tá? Então, a contabilidade de gordura se baseia num princípio bem básico, né? Talvez o que está acontecendo é que você se acostumou, a alimentação está boa, você está comendo dentro da nova pirâmide, né, de alimentos, você está comendo com uma certa regularidade, algumas pessoas optam por jejum intermitente, você está fazendo tudo isso, mas não está emagrecendo. A minha pergunta, será que as porções que você tem comido estão adequadas? Né? Será que você não está comendo porções muito grandes de comida? Será que você não poderia reduzir essa porção aos poucos? E eu não falo, vamos comer metade agora. Não, você vai ficar com fome. Lembra daquela metinha aos poucos? Eu chamo isso de meta ridícula. Então, meta ridícula. Eu vou botar, em vez de 4 colherzinhas de arroz, né? Eu vou pegar a colher, em vez de colher zona de arroz da grande, eu vou colocar a mesma quantidade, eu vou medir a mesma quantidade na colher de sopa. E aí, o que eu vou fazer? No primeiro dia ou na primeira semana, eu vou reduzir uma colherzinha daquela. Eu vou não encher tanto a última colher de arroz. Eu vou pegar a concha de feijão, colocar a quantidade que eu sempre ponho e vou jogar um pouquinho de volta. Eu vou pegar o bife que eu como e tiro um pedacinho, né? Lembrando que a salada você pode continuar comendo à vontade, porque isso vai dar uma forração no seu estômago, isso vai ajudar você, tá? Mas as coisas que têm um índice calórico maior, você deve reduzir, talvez, a quantidade. Essa é uma dica. A segunda, né? Pode ser que você está comendo só baseado nos seus horários.
tá? Se você tem uma flexibilidade maior na alimentação, cuide com isso, que pode ser que você está acompanhando todo mundo na hora de comer. E pode ser que o seu organismo é diferente. Pode ser que o seu organismo ele é mais lento no início. Então, você precisa mudar o organismo. Então, talvez você tenha que prestar atenção se você está indo comer pela vontade de comer, pela fome ou pelo horário. Se você come pelo horário, pode ser que você está comendo só porque chegou na hora de comer. Então, você tem um disparo, opa, está na hora de jantar. Ao invés de você perceber se você está com fome, você fala, não, como é esse horário? Já eu tenho que jantar esse horário, entendeu? Mas, na verdade, aqui não tem não, ok? E quanto a jantar, é legal você estabelecer um horário máximo para você comer à noite. Porque à noite seu organismo está mais lento, à noite seu organismo está se preparando para dormir. Então, é legal não fazer refeição tão pesada. É legal você, né, se você vai dormir 11 horas, 10 horas, meia-noite, fazer uma refeição até umas 8 horas só. Depois disso, você realmente não vai precisar comer, não. Tá? É mais a vontade de comer. Agora, se você fica até tarde, primeiro reveja o seu hábito, veja se está saudável para você. Né? E aí você vai olhar se você está precisando ficar até tarde, você vai ter que ter uma refeição extra aí. Então, faça essa refeição uma refeição leve. Tá? Faça uma refeição bem leve, só para dar uma tapeada na fome mesmo. E falando na dica de tapear a fome, né? Ah, não, tem mais uma aqui. A disposição de comida. Tá? No passado, a gente tinha pouca disposição de comida, o ser humano tinha pouca disposição de comida. Então, nosso metabolismo era preparado para fazer uma certa reserva de gordura quando você comia. E aí inventaram a geladeira. Né? Depois que inventaram a geladeira, nós temos uma disposição enorme de alimentos. Então, a gente não vai morrer de fome, como a gente fala no nosso cérebro. Tinha dispensa antigamente. Tinha dispensa nos anos 80, né? Porque era época de inflação, então as casas tinham uma reserva ainda maior. Quer dizer, você não precisava ir nem no mercado. Minha mãe ainda tem dispensa. Então, o que acontece é que hoje nós temos uma quantidade de comida sobrando. Né? Então, a dica é, não coma pela disposição de comida. Não vá até a geladeira toda hora, abrir a geladeira para ver o que tem. A dica é, se você colocar uma garrafinha de água perto de você, você vai ter menos tendência a ir lá. O seu corpo faz o que está na... Ah, é sede, então vou ver se é só sede, eu tomo água primeiro. A segunda é não deixar alimentos soltos pela casa. Não deixar bolachinha, não deixar biscoitinho, não deixar bala, não deixar nada solto na sua casa. Você não precisa ter isso à vista. Por quê? Que os olhos não veem, o coração não sente. E o que os olhos não veem, a lombriga também não quer. Ok? Então, manter os alimentos fechados no armário. Não deixa bomboniere, não deixa coisas assim, tá? Põe dificuldade. Quanto mais difícil for para você pegar algo, melhor. Ah, tem aquele chocolatinho que eu gosto de comer de vez em quando. Você come ele, você compra ele, se você já tem ele aí, você põe lá no armário, lá em cima, que é difícil. Você tem que pegar até a cadeira para subir, para pegar. Por quê? Você vai pensar 2 vezes, 3 vezes antes de pegar esse danado desse chocolate, entendeu? Agora, se você deixar o chocolate na vista ou numa mesa onde você está passando toda hora, a sua tendência de pegar e comer uma é muito maior. Então, crie dificuldade. Assim como as pessoas criam facilidade para engordar, facilidade para ter a disposição que elas gostam de comer, pega isso e cria uma estratégia inversa. Cria uma dificuldade nisso, né? Deixa isso mais fechadinho. Tá? Então, essa dica é, não deixa aí, não deixa à disposição comida na sua casa. Tá? Nós já falamos aqui antes sobre a pirâmide mudou, então o risco de carboidratos em excesso. Lembre-se que carboidratos são aqueles alimentos que têm massa, arroz, pão, macarrão. Esses alimentos se transformam em açúcar no seu sangue muito fácil. Então, evite comer isso ou coma em quantidades menores esses alimentos. E, principalmente, evita a mistureba desses alimentos. Quanto mais você mistura esses alimentos, mais você tem tendência do seu sangue glicar, tá? Num outro encontro eu vou falar sobre glicação, né, Sandra? A gente vai falar sobre glicação, vai dar mais algumas dicas aqui, e eu vou falar sobre a glicação e vou falar sobre o índice glicêmico também. Vou ser mais específico para a gente falar nisso, tá bom? E aquela dica que eu falei para vocês, pesar todos os dias. Para quem quer emagrecer, pesa todos os dias. Ah, as pessoas vão falar, nossa, pesar todo dia é um sofrimento, e você vai estar vendo. Não. Como você vai estar segmentando a meta, pesar todos os dias vai te ajudar a saber o que você comeu ontem,
que ajudou você na direção correta. Não. Quem faz, né, uma mudança, ou não, quem faz uma mudança de alimentação e passa a cuidar desse chamado índice glicêmico, começa a ter uma queda de peso todos os dias. 100 gramas, 150 gramas, 200 gramas, 250 gramas. Algumas pessoas que eu já fiz trabalho, elas diminuíram 450 gramas de um dia para o outro, o que é bastante, mas eram pessoas que estavam com alta obesidade, tá? E emagreceram muito rápido. Isso é no começo só também, tá? Então não se anima, não. Vamos fazer o que é saudável. Então, você pesar todos os dias vai te ajudar a saber na direção correta. Segue o cardápio que a gente passa, né, dentro da terapia, e você vai ver que dentro desse processo você vai perder peso todos os dias. Se não perder o peso num dia, a Elisângela está falando, eu faço isso, ajuda muito isso. A Elisângela foi uma que no começo ela falava, mas eu vou ter que me pesar todo dia. Eu falei, sim, se pesa todo dia. Isso ajuda, inclusive, a diminuir o estresse. Porque é muito mais fácil você corrigir 100 gramas do que pesar depois de uma semana e corrigir 1 quilo, 2 quilos. É muito mais difícil. Então, pesar todos os dias é uma dica assim, ó, milagrosa. Não é sofrimento, não. É uma dica que te ajuda a aprender sobre o que você fez de certo e o que fez de errado. Vai ter uma variação, porque você vai se sentir mais inchado um dia, né? Para quem é mulher, tem a TPM, tem a menstruação que incha e tal. Mas você não está inchado 10 quilos, tá? Vamos ver bem. Você incha de água alguns quilos, mas não 10 quilos, 15 quilos, tá? Então, regula a mentira que você está contando para você. O que vai acontecer é que você pesando todos os dias, você vai fazer uma média, você vai sabendo quanto você está emagrecendo, você vai saber quando você chegou no chamado efeito platô, que é quando, né, você faz tudo que está fazendo e não emagrece, também não engorda. Aí a gente deixa no processo de estabilização uns dias, depois muda algumas coisas na estratégia para voltar a emagrecer. Que cada indivíduo chega no efeito platô com uma determinada data diferente, com um determinado período diferente. E cada pessoa tem uma perda de peso inicial maior ou menor, vai depender do que ela já fez e tudo. Mas a ideia é para que você evite o efeito sanfona, tá? Então, você tem os degrauzinhos que vai descer, vai estabilizar, alguns degraus vai descer, estabilizar e vai fazendo assim, para não ter fome toda hora. Porque o ruim de quem está fazendo dieta da moda é porque a fome não passa, a fome fica monstra, a pessoa fica pensando em comida todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. É porque a grelina está muito alta. Então, você tem que mexer ali naquele seu termômetro, no seu termostato, para que ele regule o quanto você tem que comer. Tá? Isso é importante. Na terapia, a gente trabalha isso. Maurício, vou pegar mais um minutinho para lembrar o seguinte também, gente, que o corpo não fala, o corpo grita. Muitas pessoas estão acima do peso, porque tem até um ditado que fala, a gente engole sapo, que sapo tem caloria e sapo engorda. Tem muitas pessoas que engolem seus problemas. Elas se sentem um peso para a família. Percebe? Elas carregam, tudo que eu falo na linguagem ajuda no processo de acúmulo de gordura, mas na verdade ela está acumulando culpas, mágoas, raivas, ela acumulou palavras, ela acumula as coisas dentro dela. É muito importante a gente limpar, trabalhar assim, uma meditação, trabalhar assim, um processo terapêutico, você ficar de bem com você, para você literalmente assim, eliminar esses pesos da sua vida. Quando fala pesos, é culpas, medos, qualquer que sejam os sentimentos que estão carregados em você. No último curso de EFT que nós fizemos, teve uma pessoa que foi lá na frente, eu fiz a técnica com ela, e ela literalmente estava trabalhando isso. Ela não falava as coisas para a família. Para ninguém, ela não sabia dizer não. E não saber dizer não, muitas vezes engorda. E quem não diz não para o outro, diz não para você. Então, naquele momento mesmo, eu falei para aquela pessoa lá na frente, falei, agora você inconsciente vai começar a emagrecer. Porque a partir desse momento, você está falando na frente dos seus familiares, você vai, na hora que tiver que falar, você vai falar. Então, você vai desabafar, não vai mais engolir nada. Então, é muito legal a gente perceber isso. Outra coisa, como a gente já passou um pouquinho do tempo, eu tenho um canal do YouTube, Sandra na Code, Maurício pode colocar ali depois. Lá, o que eu coloquei? Vários vídeos curtinhos, cada um pequenininho, falando sobre compulsão alimentar lá na infância. As linguagens que os nossos pais usaram com a gente, que talvez eu estou usando com meu filho, desde o uso da chupeta na influência de uma futura compulsão alimentar.
Então, dentro lá, o Maurício vai colocar o link para vocês. Quem tiver interesse de ver os vídeos, vale muito a pena. Se fizer sentido, passa para as pessoas que vocês acham que também vai fazer sentido de assistirem. Tá bom? E como vocês veem, a gente tem muita dica sobre isso, porque assim, esse assunto é muito extenso para passar em 1 hora. Tá? Tem coisa, então, né? a gente vai fazer mais alguma coisa sobre isso, tá? A gente vai programar mais um grupo desse, mais uma aula online, tá? Para vocês aprenderem mais coisas, tá? Segue lá nosso canal, segue o canal do Supleno também, tá? É importante para você saber. Ativa o sininho para você saber quando a gente vai postar isso, tá? E aquela última dica que eu... O Patrick teve que sair. Tá, a última dica que eu ia passar para o Patrick, depois ele vê lá no replay, é o seguinte, é uma dica para você bem prática, é a água com limão, tá? Todos os dias, em jejum, tá? Você vai pegar um limão, espremer um copo d'água, ok? Espremer um copo d'água e tomar em jejum, antes do café da manhã. É importante que você faça isso depois que você escovar os dentes, porque o limão, né, ele desgasta muito, ajuda a corroer o esmalte dos dentes, tá? Então, aí você faz isso, você talvez tenha que mudar alguma coisa no seu hábito, né? Eu tive que mudar no meu, para poder fazer ingestão de limão em jejum. Na água morna ou temperatura natural mesmo, eu tomo em temperatura natural. Um limão espremido e um copo d'água, ok? Se você sentir que não está passando bem com aquilo ali, diminui para meio limão. Só que não usa a outra metade, joga fora, porque aquele limão, depois de 5, 10 minutos, ele já não presta mais por os efeitos que a gente quer aqui. Então, essa água com limão você pode tomar de manhã, tá? Ela não é necessariamente para ajudar a emagrecer, mas ela vai contribuir para isso, né? Com a regulação do seu estômago, né? Vai deixar o seu estômago mais preparado, tal, para a sua dieta, para a sua alimentação. E ele ajuda a tirar um pouco a fome. Aí que está o truque do limão. Ele não serve para emagrecer, mas ele inibe um pouquinho a fome no cérebro. Então, isso faz com que você coma menos comida já no café da manhã, ok? E aí, a outra, se você, né, você estabeleceu que sua última refeição vai ser 8 horas, e deu 10 horas da noite, tal, você deu uma fomezinha, o que você faz? Suco de limão com água também à noite antes de dormir, ok? Também inibe a fome na hora de dormir, ok? A água com limão. Ela é importante porque o limão tem muitas propriedades, né, para ajudar a gente. Ele tem muitos sais minerais, ele tem alguns ácidos essenciais. O limão é um santo remédio, de qualquer forma. Então, use água com limão, tá? Ele vai ajudar também no processo seu de emagrecimento. E aí, talvez, no próximo encontro, Sandra, a gente fala, então, do que chamam os termogênicos naturais, né? São aqueles alimentos que você come que eles contribuem para você na sua dieta. Esses alimentos são bem bacanas. A gente vai dar algumas dicas que são práticas. Lembre-se, nós não somos nutricionistas, nós vamos dar dica do que a gente passa dentro do processo de terapia, onde a gente já viu pessoas terem resultados bem bacanas de estudos que a gente fez de nutrição, tá? Então, segue as dicas, toca elas para frente e vê como funciona para você. Tudo bem? Mais algum recado? Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Dá ainda para a gente responder algumas perguntas e encerrar por menos de 1 hora. Aqui é a nossa informação. Luciana, boa noite. Boa noite. Gente, obrigada pela presença de todos, tá? E depois que você tomar água com limão, espera aí uns 20, 30 minutos para você fazer o seu café da manhã, tá? Não come em seguida. Bom? Então, se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por hoje e a gente avisa vocês quando tiver o próximo, para vocês acompanharem a gente nas próximas dicas práticas. Tudo bem? Luciana, a questão da água com limão, se ela não estiver fazendo bem, o que você faz? Você corta o limão pela metade e toma água com limão, meio limão. Se não estiver fazendo bem, corta o limão a metade e na metade de novo e faz. Até que você põe um pedacinho, ok? De limão, corta o limão de repente em 4 e usa só metade do gominho. Porque o limão, ele não tem que fazer mal pra gente, entendeu? O que vai acontecer é que talvez o seu corpo, ele não está preparado para essa quantidade de acidez. Então, diluir ele na água, em 200 ml de água é importante, vai ajudar você. E o que você faz? Toma com menos, mas não para, continua, entendeu? Não para.
seu organismo vai cicatrizar, né? Seu estômago vai cicatrizar, seu corpo está preparado para uma acidez alta do limão. E outra que o limão, quando ele cai dentro do seu estômago, pelos os elementos que ele tem, ele vai se tornar um alimento alcalino no final, tá? No resultado dele. Ele tem tanto mineral que ele se torna alcalino. Então, você faz isso. Toma meio copo, meio limão, né? Descarta a outra metade ou dá para alguém para tomar com você, né? Treina alguém aí na sua casa para tomar com você. Vai fazer bem, diminui aí infecção por vírus, bactérias, vai te ajudar melhor. E toma meio limão. Depois, o que você vai fazer? Você vai aumentando num pedacinho que você corta, em vez de você cortar ele bem na metade, depois de uma semana, corta um pouquinho mais, a faixa um pouquinho maior, até você estar conseguindo usar todo, tá? Mas não desiste, não. O limão é um remédio bem bacana para você tomar de manhã, tá? Deixa o seu alimento ser o seu medicamento, tá? Muita gente deixa tomar o omeprazol, muita gente que tem refluxo, acaba com refluxo tomando limão em jejum de manhã, tá? Muita gente mesmo. Tudo bem? Então, água com limão todo dia. Tomo água com limão todo dia e me sinto leve. Isso foi difícil. Para mim, não foi difícil, não, porque eu já tomava limão com pinga quando era adolescente. Com tereré depois. Tereré, né? que a gente toma na água aqui, tá? Que é uma coisa. Tudo bem? Cássia, que bom que você gostou. A Andréia, grata. Nós que agradecemos. Então, obrigado Luciana, quem participou, tá? Luciana, Eu deixei os links aí para vocês copiarem, salvarem, tudo bem? Muito obrigado. Quem mais está aqui? Alê, Salina, André, Andréia, Asdrubal, Carla, Cássia, Cláudia, Jênis, Elisângela, Isabel, Luciane, Laureana, Luci, Luciana, Márcia, Patrick Nascimento, Regina, Samir, Soliana e Júlia. Okay? Obrigada, gente. Muito obrigado. Pelo tempo de vocês. Pelo tempo de vocês, muito que é precioso. Precioso. Tá? Muito obrigada. E depois a gente vai soltar um replay. Se quiser mandar depois esse vídeo para algum amigo assistir, manda lá aquele link que a gente mandou, que eu vou deixar no replay aqui amanhã. Tudo bem? Obrigado. E fique bem. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Boa noite.